Bom, hoje eu vou falar sobre como aplicar um filtro, na verdade vários filtros, usando o Django. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou tentar dividir esse vídeo em três partes. Nessa primeira parte eu vou falar o seguinte: quando você tem aqui uma lista de estados, por exemplo, se eu clicar aqui em Minas Gerais, ele me retorna todas as cidades de Minas Gerais. E se eu clicar em Belo Horizonte, ele me retorna todos os bairros de Belo Horizonte. Se eu clicar em Uberlândia, retorna todos os bairros de Uberlândia. Se eu clicar em São Paulo, Osasco, por exemplo, retorna todos os bairros de Osasco. Ou seja, ele aplica um filtro quando você clica em cada um nome desse daqui. Se eu reiniciar aqui, você pode ver que essa tabela está vazia. Essa tabela está vazia. Quando você clica aqui, ele aplica um filtro aqui. E quando você clica aqui, ele aplica um outro nessa tabela aqui do lado. Para eu fazer esse projeto, eu estou considerando esse repositório GitHub RG3915 Django Chained Dropdown Experiments. Isso aqui eu vou explicar. Basicamente é o seguinte: eu estou usando como base o Django Datatables Experiment, que é um repositório de um vídeo anterior. Então eu estou usando ele como base como se fosse uma continuação. Essa parte aqui, ó, deixa eu ver aqui. Isso, aqui no primeiro, que tinha a parte de data tables, que eu tinha explicado no vídeo anterior. Daí eu estou usando esse mesmo projeto como continuação e criando essa parte aqui. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte. Eu vou cancelar aqui, desativar. Vou entrar numa pasta temporária, na pasta tmp, e vou criar uma nova pasta chamada Django. Pegar esse nome aqui, né? Django Chained. Eu não vou fazer o clone do repositório, porque isso aqui é o projeto que já está pronto. Mas eu quero mostrar para vocês como que cria ele do zero. Então, eu vou criar aqui uma pastinha e vou entrar nessa pastinha. Tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte: assim como eu escrevi aqui no readme do projeto, eu vou fazer o clone desse repositório aqui, que é aquele anterior que eu tinha comentado. Então eu venho aqui e faço o clone dele. Daí eu tenho essa pastinha aqui. A partir daí, você pode reparar aqui que eu tenho a pastinha contrib, eu vou precisar dela, do my project. Vou colocar assim. Peraí. Contrib, my project. O manage.py eu vou usar também, o requirements.txt e o gitignore também, para já aproveitar tudo. Então o comando vai ser o seguinte: cp-r Django Datatables Experiment contrib espaço ponto. Pronto, a pasta contrib já está aqui. Agora cp-r Django Datatables Experiment my project espaço ponto. Então já está aqui também. cp Django Experiment manage.py espaço ponto cp Django tal requirements espaço ponto e cp Django ponto gitignore ponto também. Então já está todo mundo que eu precisava aqui. Então rm-rf, a pastinha eu não preciso mais. Pronto, agora eu tenho só isso daqui. Você pode reparar que esse projeto aqui, essa arquitetura, está exatamente igual ao projeto anterior que eu tinha mencionado no outro vídeo. Beleza. Agora, considerando que eu estou sempre nessa pasta aqui, lembrando que eu estou usando Python 3 ponto alguma coisa, tá? Pode ser 3.7, 6, 5, Python 3. Então, Python -m venv.venv, ou seja, eu estou criando uma virtual env
usando o módulo padrão do Python para criar uma virtual env. Beleza, agora eu vou ativar source.venv bin activate. Como nós já temos o requirement, deixa eu só fazer isso aqui, ó. Pip install menos U maiúsculo pip, que é para dar um update no pip. Isso, ele atualizou para a versão 18.1. E como eu tenho o arquivo requirements.txt com esse conteúdo aqui, vou fazer pip install -r requirements.txt. Daí ele vai instalar todos os pacotes aqui para mim. Ó, lembrando que, bom, daqui a pouco eu falo o que eu ia falar aqui agora. Certo, beleza. Deixa eu agora fazer o seguinte, se você seguir pelo tutorial aqui, na parte de como rodar o projeto, você, depois de ter criado a virtual env, ter ativado ela e ter instalado todos os pacotes, você tem que fazer esse python contrib/envgen.py. Então eu vou rodar esse comando aqui também, porque o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo .env com uma secret key criada aleatoriamente, e de tal forma que você não vai usar a secret key que você tem no seu projeto. Lembra que eu tinha comentado sobre isso? A gente vai ver como que está essa situação aqui agora. Então aqui, agora, python manage.py migrate, vou criar as migrações e python manage.py create super user username admin. E-mail não precisa, senha. Dessa vez eu não errei a senha, mas eu gosto de fazer isso daqui, ó. Lembrando que o Shell Plus ele só funciona se você tiver o Django Extensions instalado. Daqui a pouco eu mostro o Django Extensions. E na verdade a gente está usando ele aqui no Requirements, ó, ele está instalado aqui, ó, certo? Então, Shell Plus. O que eu vou fazer? User igual user.objects.get username admin. Então eu tenho aqui o usuário, vou trocar a senha para uma senha mais simples, só em ambiente de desenvolvimento, tá? User.save. Ok, para sair é o exit como na forma de uma função. Vamos ver se já está tudo funcionando. Python manage.py run server. Deixa eu rodar aqui pelo admin. Ó, tá funcionando aqui, tem os contatos, que é o do projeto anterior, certo? E aí se eu clicar aqui, tem aqui o Datatables do projeto anterior, só que não tem nenhum contato cadastrado. Bom, tranquilo, eu posso vir por aqui e cadastrar alguns, apesar de que não é esse o foco no momento, mas vou cadastrar só um aqui. Colocar um telefone menor. E bom, beleza, tranquilo. Pelo menos tem uma pessoa aqui. O que eu quero fazer aqui agora é mostrar aquela parte dos filtros de listas. Então, só um segundinho. Tá, ok. Eu vou criar aqui. Vou fechar isso aqui, fechar isso aqui. O meu projeto está aqui, na verdade. Peraí. Tá, ele está aqui. Como eu tinha mencionado, aqui não tem a secret key, porque ela está lá no meu arquivo .env, né? E aqui eu já tenho colocado na instala de apps o Django Extensions e a minha app que se chama Core. Ok.
Eu vou vir aqui no meu Models, lembrando que a gente já tinha um person, então vou minimizar esse person aqui um pouquinho. Eu vou usar eu vou criar um model chamado City. Então City models.model charfield name, cidade, colocar 100, e para UF charfield UF, aqui eu vou colocar só 2, e como choices eu vou usar um choice chamado state choices. Tá, mas o que é esse state choices? Se você vier aqui, ó, Django state choices, não é isso, não, é Django local flavor. Django local flavor, eu venho aqui na documentação, daí você vai ver aqui que tem Brasil, e aqui embaixo, ó, eu tenho isso aqui, ó, local flavor.br.brstates.state choices. Então, deixa eu ver se ele está aqui no meu requirements. Não está. Então deixa eu fechar aqui. Eu estou com o ambiente ativado aqui, pip install Django local flavor. Ele instalou a versão 2.1. Posso dar um pip freeze e jogar no requirements direto. Pode ver que já ficou salvo aqui. Beleza, então agora eu venho aqui e faço isso aqui, ó. From local flavor .br underline states import state choice. Ok. Com isso ele vai me retornar um choice com o nome de todos os estados do Brasil. def str return self.name. Já vou colocar aqui um class meta também. Ordering name, não se esqueça que aqui é uma dupla, tem que colocar isso aqui. Verbose name, cidade. Verbose names, plural. Cidades. Ok. Vou vir aqui no admin também. E vou colocar aqui city. Copiar essa linha toda. Opa. Aqui city. Aqui somente o F. O search vai ser somente o name. E o list filter vai ser o F. Tranquilo. Se eu agora eu tenho que vir aqui e fazer um python manage.py make migrations, que é para gerar o arquivo de migração. Esqueci do S aqui no finalzinho. Ok, agora python manage.py migrate. Vou rodar a aplicação com um eles aqui para run server. E se você ver aqui, ó, já tem cidade. Tanto que quando eu escolho uma cidade, as UFs já vêm definidas, os estados já vêm definidos por causa do local flavor. Então se eu escolher aqui, por exemplo, Paraná, e colocar a cidade Curitiba. Salvou, tá lá, Curitiba, Paraná. Ok.
Agora eu vou fazer o bairro. Então eu vou chamar aqui de district name distrito, e aqui é uma foreign key. Então foreign key city, que faz uma foreign key para city, variables name cidade, e aqui, como eu estou usando o Django 2.1.2, eu tenho que escrever onDelete models.cascade. Certo, aqui é igual, só mudo aqui. Distrito. District no admin, tô mexendo aqui no admin agora, tá? Aí aqui, ok. E aqui, ao invés de city, de UF, é city. E aqui, além do name, eu vou colocar city dunder name. Por quê? Porque a nossa foreign key se chama city. Só que quando o city vier aqui, eu quero pegar o name. Então aqui eu coloco city dunder name, que aí ele me retorna exatamente o que eu preciso. E aqui eu ponho a cidade. Então, cancelo aqui. Vou rodar o python manage.py make migration. Migrate. E vou rodar a aplicação. Eu tinha usado um eles aquela hora, mas é a mesma coisa aqui. Então aqui nós já temos o distrito também, que seria um bairro, por exemplo, um bairro de Guarulhos, na cidade de... não tem as outras cidades aqui. Bom, como que eu faço para criar várias cidades de uma vez? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui cadê? Só um segundo. Só um segundo, deixa eu procurar aqui um negócio que eu perdi. Assim, ó, aqui em Fix eu tenho um CSV para cidades. Então tem aqui o nome de algumas cidades. Um CSV para cidades. E aqui em Fix também eu tenho um CSV para distrito, que são os bairros. Tem bastante bairro aqui que eu procurei alguns no Google e montei isso daqui. Então eu vou vir aqui em Cities e vou pegar o HAL dele, pegar a versão HAL. E eu tenho um código aqui para fazer isso. Aqui no projeto eu tenho um import data.py, só que eu não vou explicar ele agora porque não é o contexto aqui, senão a gente vai perder muito tempo com ele. Mas basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu vou ler o arquivo CSV, vou transformar ele num dicionário e vou salvar esses dados no banco. Num próximo vídeo eu posso explicar esse comando melhor, tá? Só fica a dica aqui que o book create ele é bem rápido, tá? Ele é muito rápido para executar o processo aqui. Então eu vou usar ele, depois eu explico melhor como que ele funciona. Só que ele não está aqui, né? Que legal. Deixa eu pegar ele aqui, é porque eu tinha que criar ele. Então deixa eu fazer o seguinte. Ctrl C aqui. Import data.py. Import data.py. Eu vou colocar ele aqui, depois eu explico com mais calma. E Python import data.py. Ele requer uma lib chamada names, que é essa daqui, ó. Names Python. É um módulo que tem esse módulo aqui, ó, pip install names. Ele gera nomes aleatórios para você e a gente vai precisar dele. Names. Então pip freeze names aqui, então pip freeze requirements.txt, ok.
Então agora... ele não reconheceu a pasta fix, porque como eu estou criando o projeto do zero, tem um monte de coisa que eu não tenho aqui. Então mkdir fix, touch, fix. Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Eu acho que eu fiz assim, ó. Acho que eu pedi pra... Eu escrevi aqui no readme que você tem que fazer assim, ó. Dar um wget nesse comando aqui. Isso levando em consideração que eu criei a pasta. Então eu criei a pasta fix. Vou entrar na pasta fix e dar um wget. O arquivo está aqui, CSV. Vou fazer o mesmo para... Eu deixei tudo escrito aqui para vocês pegarem depois com calma. Tudo no repositório. O mesmo para district. Ok. Agora eu acho que eu consigo voltar aqui e importar os dados. Não deu certo porque faltou alguma coisinha aqui que eu não estou conseguindo identificar. Só um segundo que eu vou ver o que está acontecendo. Bom, o que tinha acontecido aqui é que no meu exemplo eu queria relacionar o person com colocar uma pessoa dentro de um distrito, dentro de um bairro. Então eu criei uma foreign key chamada distrito, relacionando com distrito, e eu chamei de bairro para poder relacionar as pessoas. Por isso que estava dando um erro naquele script. Então se eu rodar aqui Python import data, agora ele está funcionando. Enquanto ele roda aqui, vou mostrar agora o seguinte. Na verdade eu posso rodar uma outra instância aqui, deixar a aplicação rodando, pra gente fazer o seguinte aqui agora. Import data tá ok aqui. Eu vou vir aqui em template, nav, e aqui em nav eu vou escrever, eu vou tirar esse contato daqui, vou escrever assim, ó, filtrando lista. Daí eu vou pôr uma URL para ele aqui daqui a pouco. Bom, esse filtrando lista, eu vou vir aqui em URL e vou escrever. Vou tirar uma cópia disso aqui, fica mais fácil. Vou chamar isso aqui de filter underline list. Aqui e aqui também o mesmo nome, filter underline list. Bom, então eu tenho que vir aqui em views e criar um arquivo, criar uma função, melhor dizendo, chamada filter underline list, fazendo um request, e eu vou colocar um contexto que é um dicionário vazio. Vou pegar todas as cidades, city.objects.all, vou pegar também todos os distritos, districts, .objects.all, e eu ainda vou colocar também o meu context states igual a state choices. Então eu vou vir aqui no models, pegar e importar essa linha aqui para lá para minha view. E que mais? Então eu já tenho aqui todos os meus contextos. Eu vou fazer aqui agora um contexto para cities igual a cities e distrito igual a distrito. Vou fazer aqui um return render request filter list.html context. Ok, agora eu preciso criar esse template, né? Então eu venho aqui, new file, filter underline list.html. Ele estende de base.html
eu vou precisar de, por enquanto é isso, block content, tá, agora aqui div jumbotron container h2 exemplo de como filtrar várias listas. Aqui eu coloco outra classe container, uma classe raw. Como eu estou usando o Bootstrap 4, o call já é suficiente, só que eu vou fazer 3. Esse primeiro aqui eu vou fazer estados table com classe table do Bootstrap, thead tr. Aqui eu estou usando o Emmet, tá? Que é um plugin bem bacana para fazer autocomplete de HTML. E aqui tbody for states. Lembrando que esses states aqui é o meu contexto que eu coloquei aqui chamando de states. Então ele tem que me retornar um tr, um td chamado. Aqui é o seguinte, eu vou colocar state.0 e aqui state.1. Por quê? Porque não sei se você lembra que eu tinha mostrado aqui que ele é uma tupla. Se ele é uma tupla, eu só consigo chamar ele desse jeito, com state.0 e state.1, que é o primeiro elemento da tupla e o segundo elemento da tupla. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Já terminou de rodar aqui o nosso import. Então aqui, isso aqui eu não preciso mais. E aqui ele eu tenho o link aqui para filtrando lista. Quando eu clicar aqui, ó, legal, ele entrou aqui, ó, exemplo. Ele não está redirecionando para a mesma página. Sim. Eu tenho que vir aqui em nave e colocar o nome da minha URL. A URL é filter list. Então eu venho aqui e coloco URL core, que é o nome da app, filter list. Certo, clicou aqui. Ok, agora está funcionando, só que a cidade não foi definido na minha view. Eu tenho que definir city e district. Pronto, agora está funcionando. Ou seja, eu tenho aqui uma tabela com a lista de todos os estados. Só que no meu caso, no meu CSV, eu só tenho alguns estados que eu já sei de cabeça quais são. Então eu vou facilitar a vida deixando aqui o seguinte. Aqui, ao invés de eu retornar todas as cidades, eu vou colocar só algumas. Porque eu não tenho todas, então não vai ficar legal. Então eu vou refazer aquela tupla, que é isso daqui. Eu só coloquei Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Ok. Então tá aqui a tabelinha com os estados. Como eu já tenho aqui
as cidades e os distritos. Então eu posso dar até um Ctrl C aqui e colocar aqui a minha outra tabelinha, que é table.table thead trth vezes 2 cidade e uf tbody for state in states, city em cities, e aqui eu tenho tr, td, city.name e city.uf. Vamos ver se deu certo. Beleza, ó, tem um monte de cidade aqui, só que ela não está filtrada ainda, né? Mas tranquilo. Por enquanto só estou mostrando como que renderiza isso aqui na tela. Vou copiar aqui para eu criar o distrito. Então aqui districts, que seria bairro e cidade, e aqui tem o F também. Então aqui no singular, né, e aqui no plural. Então aqui no singular district.name, district.city, e aqui é district.city.uf, porque lá no model eu estou aqui, ó, district.city, e o city por sua vez vem em uf, entendeu? Então essa é a relação. Então tá aqui todos os bairros não filtrados também, pode ver que a barra tá gigante aqui. E beleza. Só que é o seguinte, isso aqui vai ficar vazio e isso aqui vai ficar vazio, tá? Eu tô apenas mostrando aqui como que ele funciona, mas eu vou deixar eles vazio e a gente vai preencher ele com JavaScript. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou comentar esse código. E aqui no final voltar para a sintaxe aqui. Eu vou colocar uma div com uma classe chamada cities. Dentro dela eu vou colocar um h5 chamado cidades. E aqui eu vou colocar uma div com um id chamado id cities. Então é esse daqui. E eu vou colocar uma tabela com a classe tabela apenas com o thead. tr th vezes 2 cidade e uf. Só isso aqui. E aqui embaixo eu vou fazer semelhante. O primeiro, então esse aqui é o segundo. Esse aqui. Eu vou fazer assim. Só que aqui é districts, que eu vou chamar de bairros. Aqui e aqui eu vou colocar bairro, cidade e estado. Então o que que nós temos aqui? Temos isso aqui. Daí eu vou clicar aqui e ele ser preenchido. Deixa eu arrumar aqui porque ele ficou trocado, né? Aqui eu fiz alguma coisa que eu confundi na hora. O 0... Tá. É só trocar aqui. Pronto, trocou aqui. Beleza. Agora
quando eu clicar aqui, ele tem que fazer alguma ação. Então aqui, deixa eu ver como é que está o meu base. Eu tenho cont, tem um JS aqui, ok. Então aqui eu vou vir aqui no final do arquivo e vou colocar um bloco JS e escrever um script aqui. Esse script vai ser, quando eu clicar no estado, então aqui no estado eu tenho que ter isso aqui, vai virar um link, e eu vou ter aqui deixar assim, uma classe chamada state. Ou seja, quando eu clicar aqui na classe state, agora é um pouquinho de JavaScript, tá? No evento onClick, eu vou fazer o que? Eu vou dar um console log, retornando, por exemplo, cliquei aqui. Esse event.preventDefault, ele vai ser importante, por quê? Porque eu estou usando um link. Ó, isso aqui é um link. Se eu não colocar isso daqui, na hora que eu clicar, ele vai para outra página, mesmo que não tenha nenhum endereço referenciado lá em cima. Então, quando eu coloco o event.preventDefault, ele não vai executar a ação de ir para outra página. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar de verdade. Então, F12 aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aumentar aqui. F5. Ó, virou um link. Quando eu clicar aqui, ele executou o console log que eu tinha escrito, mas ele não deu refresh na página, porque eu coloquei o event.preventDefault. Ok. Já que está funcionando isso daqui, então agora a gente vai ver um recurso que é o seguinte. Como eu estou usando jQuery, tá? Perceberam que eu estou usando jQuery, você vem aqui no Base. Então aqui, ó, jQuery 3.3.1. Vou até fechar aqui. Então aqui no meu link eu vou colocar o seguinte: data-url igual e data-uf igual. Esse aqui vai ser um template de URL do Django, só que eu tenho que colocar assim e colocar assim. Core cities underline Ajax. E deixa eu só explicar uma coisinha aqui, pera aí. Isso aqui vai quebrar. Deixa eu só explicar uma coisinha, por que eu vou chegar aqui. Quando você está aqui nas cidades, se eu escolho aqui, por exemplo, uma cidade, Rio de Janeiro, reparem que aqui em cima, ó, tá pequenininho, mas tem interrogação, UF, dunder, exact, RJ. Eu vou colocar ele aqui para você enxergar melhor. Ó, ele tem essa URL aqui, ó, admin, core, city, interrogação, UF, exact, RJ. Eu não vou precisar do exact nesse caso, do exact. Eu vou deixar assim, ó. Então, na minha final de URL, eu preciso disso aqui, ó, interrogação, UF igual a RJ. Então eu vou colocar aqui, ó. Interrogação, UF, só que o meu RJ é o que? É state.0, certo? Porque aí vai ser a UF de cada estado. Esse aqui eu vou precisar também, que é state.0. Então eu tenho data-url e data-uf. Ok. Feito isso, eu posso vir aqui, ó, e colocar let url igual a this.data, abre parênteses, coloca url com aspas, e o mesmo para
o F. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Console, URL e o F. Então aqui, F5 na página. Tá, deu um erro aqui porque a URL cities Ajax não existe. O que essa URL vai fazer? É o seguinte. Esse vídeo aqui vai ser mais demorado, tá? Essa parte aqui não tem como fazer muito simples, não. Deixa eu só copiar aqui, procurar aqui meu negócio. Vai ser o seguinte. Vou tirar uma cópia aqui, vou chamar de cities barra Ajax barra. Aí eu chamo de cities Ajax e cities Ajax. Daí eu vou vir aqui e criar uma função chamada def cities underline Ajax request, e eu vou pegar a UF, que é igual a request.get UF. Não entendi nada. Beleza, eu vou explicar ele daqui a pouco. Vou até deixar aqui para eu não esquecer de explicar. Já eu explico o que é isso daqui. Daí eu vou fazer um filtro em city.objects.filter. Deixa eu ver se ele já funciona. Vai ser o F igual ao F. Acho que ele vai dar um erro aqui. Deixa eu fazer o código completo, porque uma coisa acaba sendo dependente da outra e vai quebrar muito. E aí eu vou fazer um return render. Não vou fazer nada por enquanto, retornar none por enquanto, que eu vou ter que explicar outra coisinha. Tá, isso aqui eu vou tentar colocar um IPDB aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Deixa eu ver se tem IPDB instalado. Pip install IPDB. Ok, rodando a aplicação de novo. Quando eu clicar aqui, eu espero que tudo dê certo, pelo menos para ele parar no IPDB. Tá, ele deu 200, mas é o seguinte, se eu clicar deixa eu ver, peraí, é duplicar, aí eu vou tirar aqui e vou colocar cities barra Ajax. Ok, ele caiu aqui no IPDB, e aí se eu fizer request.get, ele está retornando um dicionário vazio. Tudo bem, não tem problema. Dou um continue aqui, ok. Daí aqui eu vou colocar interrogação, o F igual a MG. Ficou bem pequenininho ali, mas quando eu der um request aqui do meu lado esquerdo, vou limpar a tela, ponto get, ele pegou o UF, que tem chave UF valor MG, que é o que está aqui na URL, interrogação UF igual a MG. Então, não sei se vocês entenderam bem essa parte aí, mas é a parte desse request que eu tinha mencionado aqui, request.get, aí get minúsculo, aí do dicionário eu peguei a chave UF. Então tá ok. Essa UF eu uso para filtrar quais as cidades que eu quero baseado na UF. Certo, a partir daí eu vou conseguir montar um dicionário de cidades e eu vou renderizar uma página chamada includes, na pasta includes, né? E aqui eu vou chamar de dunder cities underline choices.html e colocar o contexto dentro. Essa página eu vou ter que criar. Então eu vou primeiro criar a pasta, depois criar o arquivo, new file, ok.
O conteúdo dessa pasta, desse arquivo, é o seguinte. É isso aqui, ó. Option. Deixa eu pegar uma quantidade legal que eu tinha colocado aqui. E na verdade eu tô viajando tudo, não era nem pra eu ter feito isso aqui. Esquece isso aqui, não era pra eu ter feito isso aqui, era pra eu ter feito outra coisa. Só um segundinho que eu me perdi aqui. Tá, o que era pra eu ter feito é o seguinte. Eu vou deletar tudo isso aqui. Vou fechar aqui. Vou renomear pra Cities. Esse vídeo não vai ter edição não, então vai ser do jeito que tá. Eu errei, desculpa aí, mas eu vou arrumar. Deixa eu só ver aqui o nome da URL. Tá, é Cities Ajax, ok. É que eu tava copiando do meu arquivo errado. Então aqui Cities Ajax, UF, City, objeto UF, City. Aqui eu só tenho que arrumar isso aqui. Isso, pronto, deixa isso assim. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Aquela minha tabela eu vou colocar aqui. E aí essa tabela eu vou inserir naquela div que eu tinha mostrado lá na outra página. Então, cidade, UF, tbody, for, city, cities, tr, td, city.uf e esse aqui city.name. Tá, então é o seguinte, na hora que eu clicar aqui, vamos ver se está funcionando agora. Ó, tá funcionando, ó. Então é o seguinte, se eu trocar aqui para SP, ele retorna a cidade de São Paulo. Se eu colocar RJ, maiúsculo, tá? Minúsculo ele não vai aceitar. Então, e Paraná também. Então, ok, era isso que eu queria. Eu vou colocar essa tabela nesse conteúdo aqui. Então eu tenho que clicar aqui, e quando eu clicar aqui, eu tenho que preencher aqui. Para eu fazer isso, eu vou vir aqui no meu Filter List e ó, aqui já está funcionando, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu ponho aqui Ajax, opa, veio coisa demais. Vou escrever na mão. Cifrão, ponto. Ajax, abre parênteses, abre chave, enter, URL, onde esse segundo aqui é essa URL aqui, essa variável. Aí eu tenho data, que é um dicionário, onde eu tenho chave UF, valor UF, que é esse daqui. Certo, vírgula aqui, success, function, response. Aí aqui, ó, que vem a parte legal, ó. ID cities.html response. É isso, eu acho que vai funcionar. F5, Minas Gerais, olha lá, retornou Minas Gerais, ó. Paraná, as cidades do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Beleza? A gente vai fazer de novo semelhante, só que agora é para quando eu clicar em cada cidade retornar os bairros. Então vamos para a última parte aqui. Deixa eu ver aqui, aqui já está bonitinho. Ok. Essa mesma ideia eu vou fazer aqui, ó. No meu cities eu tenho que colocar, eu vou tirar isso aqui, Ctrl X, colocar um link
e colocar ele aqui, certo? Aqui eu coloco uma classe chamada sit data-url e data-uf, que vai ser igual a sit.pk. Aí você fala, nossa, o data-uf vai ser sit.pk? Sim, porque para cada pk da cidade eu vou filtrar os seus bairros. Então, url, core, districts Ajax. Então aqui. Aí aqui, ó, interrogação, sit igual ao nome da cidade. O nome da cidade vai ser o número, na verdade, sit.pk. Parece um pouco abstrato, mas imagina o seguinte. Imagina que aqui eu vou ter a URL, aí eu vou ter, acho que é district barra, aí eu vou ter interrogação, sit igual ao número da cidade, por exemplo, cidade número 20, por exemplo. Basicamente é isso que ele está fazendo. Ok, agora eu tenho que vir aqui na minha URL, criar uma nova URL, que é para district, como eu já tinha dado Ctrl C, Ctrl V ali, district Ajax. E aqui, a mesma coisa, eu vou copiar aqui, ó. Então aqui é districts Ajax. Só que aqui eu vou pegar a cidade, que é o que vem daquela interrogação que eu tinha comentado anteriormente. Da interrogação eu pego sit. Aí aqui vai ser districts no plural, né? E aqui o filter vai ser sit igual a sit. Beleza. Districts no plural. E aqui também. Isso aqui. Ok. Agora eu tenho que vir aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Dar um salvar como nesse arquivo aqui. Districts. E deixa eu só copiar o conteúdo dele para ver se não tem nada errado. Tá. Aqui eu tenho bairro. Aqui não tem nada disso. Então, aí aqui eu tenho district aqui no plural. Aí aqui é .name, aqui é .sit e aqui é .sit.uf. Então, beleza, eu vou ter ele aqui, só que eu preciso transformar isso aqui num link para quando eu clicar ele aparecer aqui. Então agora eu vou vir aqui na minha cidade, tá aqui, e eu já tenho isso aqui na verdade, então deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele vai aparecer. Ok, só que eu clico aqui e não está funcionando ainda. Por quê? Porque falta eu vir aqui, ó, no meu filter e mexer no JavaScript. Então aqui, deixa eu ver como é que eu tenho que fazer. Tá. Aqui no JavaScript, olha só, aqui tem um truquezinho, viu? Ao invés de eu fazer select ponto sit, eu não vou fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Document.onClick e colocar o sit aqui. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque aqui esse conteúdo vai ser inserido via JavaScript. Ou seja, ele não existe no DOM do HTML. Se ele não existe no DOM, eu não consigo pegar ele diretamente. Então eu tenho que pegar através do document, porque o document, que é o documento, ele vai estar carregado depois
Então a partir do document eu consigo pegar. Então essa é a diferençazinha daqui pra cá. Então beleza, feito isso, deixo o meu private default aqui. Tiro só isso aqui. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Não me perguntem por quê, mas eu deixei as variáveis com o mesmo nome e ele não deu erro, tá? Então eu vou considerar isso daqui por enquanto. Eu sei que não é uma boa prática de JavaScript, mas eu vou considerar. Esse pedaço aqui também eu posso copiar e eu só vou mudar isso aqui, ó. Districts. Se tudo der certo, isso aqui vai funcionar direitinho. Então vamos lá. São Paulo. São Paulo. Ó, retornou os bairros. Barra Funda, Brás, Bela Vista. Osasco, Airosa, Bandeiras, Mutinga, Piratininga. Rio de Janeiro, Niterói, suas cidades. Rio de Janeiro. Ok. Ok. É isso aí. Tá tudo funcionando bonitinho. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.